Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar. Vocês estão bem? Aqui a gente está muito bem. Hoje temos uma convidada especial para o programa, pessoa que vocês nunca viram, um programa inédita. Hoje nós vamos entrevistar, conversar sobre seus projetos passados, presente e futuro, o que vai acontecer, o que já aconteceu, toda a sua trajetória. Ana Miriam Pitinini. Pitinini, não interessa, é ela. Entendeu? Leonina, filha de Ansan. filha de Yansan. Eu não sabia que a mãe dela se chamava Yansan, mas é filha de Yansan. E quero saber o seguinte: antes de mais nada, curta, compartilhe tudo aquilo que você já sabe, dá joinha, joga para o mundo, que é muito importante que a gente esteja em todos os lugares. Toda parte. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada a vocês, tá? É um prazer, fiquei emocionada, nem dormi, fiquei pensando, nossa, Um prazer é mais caro, eu vou ter que cobrar. Girarei aqui então o nosso símbolo, Exato. que é a ampola, e nós temos então mais uma hóspede aqui no condomínio muito louco chamado Hóspedes do Tempo. É isso. E aí, Ana Miriam, eu quero saber o seguinte: Pode falar. a senhora que é senhora atriz, Ah, é historiadora da arte, foi professora do Estado, sofredora? sofredora, assalariada, proletariada, e hoje está aqui se destacando com sua performance de apresentadora Ana Maria Braga. Como? E aí, só falta cozinhar. Eu estou pensando Fazer um quadro assim, fazer, né? Colocar uma comida aí. Nós já tivemos o papo com café na casa da Ana Paula Mata. A gente tomou um super café e trocamos uma ideia, mas falta realmente comida. Pão com manteiga a gente já está de saco cheio. E quando a gente sabe que você começou muito cedo, Gente, eu tô vendo, vai falar. e desde cedo você descobriu que você tinha aptidão, não vou dizer talento, né? Vou dizer aptidão, você era apta a escrever textos e a interpretá-los, e isso aflorou com a idade. Você foi na adolescência, na juventude e na fase adulta cada vez se desenvolvendo mais. Eu a conheci já jovem adulta, né? Fizemos teatro juntos, mas estudamos no mesmo colégio, mas em épocas diferentes. E naquele colégio, por incrível que pareça, para quem não sabe, o Visconde Cairu no Meia, não hoje em dia, que está bem abandonado, bem caído, mas nessa época era uma época de muitas matérias extracurriculares, né? Eu pratiquei esportes, eu lutava jiu-jitsu pelo Cairu, e também fazia teatro, mas tinha coral. Tinha música, tinha instrumento, né? Isso, tinha a equipe de instrumentos, o coral, o teatro, tinha equipes esportivas, vôlei, handebol e tal. E era um colégio realmente diferenciado. Era né? diferenciado. E a gente teve a Tive esse oportunidade privilégio de poder usufruir Exatamente. de um momento de glória. Lembrando que exatamente, é uma escola pública. Então, o ensino público de qualidade, ele dá frutos, né? Aí ela foi para a UERJ, eu fui para a UERJ, muita gente foi para a UFRJ, e vindo de escolas públicas, que te dava base para que você passasse no vestibular, que ainda não era o Enem, mas era um vestibular tão problemático e difícil de passar quanto é hoje. Bom, e aí? Pode perguntar. Pergunte. Eu vou pegar, o leque é muito grande, vou fechar o leque, fazer uma coisa mais específica. Você estuda no Cairu, você tem uma experiência como aluna, e aí você retorna como professora. Como que se deu isso e qual é o sentimento da pessoa que está dando aula no lugar onde estudou? É diferente? No começo
é estranho para a beça, gente. Eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Eu nunca tive a intenção de dar aula de História da Arte. Para mim, eu ia seguir a carreira acadêmica, como fazer mestrado, doutorado e ser pesquisadora. Era essa a minha intenção. Era essa a minha intenção. Mas aí você ia acabar dando aula na faculdade. Provavelmente, mas eu nunca tinha pensado em termos de ensino médio, fundamental, realmente eu nunca tinha pensado, e o ensino médio também não passava pela minha cabeça. Mas no decorrer do curso, da graduação, entrando com as matérias pedagógicas e tal, eu fui vendo que eu fui pegando um certo gosto pela questão da história da educação, etc e tal, e da própria sala de aula. E eu sempre achei a sala de aula, e continuo achando a sala de aula chata. Chata. Eu acho a sala de aula enfadonha. Mas peraí, deixa eu entender. Porque eu também sou professor, quero entender isso. Vai. A sala de aula é chata pelo ambiente, Não. pelos alunos, Pela didática, pela forma com que você olha para a sala. O professor, ele se acomoda. Não, queridos colegas, não me queiram mal. Eu sei que todos nós queremos o melhor. Mas muitas vezes, até por causa da vida mesmo, né? A vida não é legal, às vezes não é legal. Então fica aquela coisa do cuspe-giz, antigamente, lembra disso? Cuspe-giz? você está falando então do currículo, ele é conteudista. Não você só conteudista, vai lá, como até a forma de dar aula. que é expositiva. Você vai lá, expõe uma verdade. E outra coisa, quando você descobre, por exemplo, uma aula circular, isso eu aprendi na graduação. A aula circular, você forma um círculo. Uma arena. Ali, exato. Ali já tudo começa a mudar muito. E colocar isso na sala de aula lá foi difícil, eu botei. Na sala de História da Arte. Eu botei. Mas eu gostei, eu sofri. Porque era uma tal de discussão, porque no próximo tempo é matemática, então como é que Aí tinha que arrumar a aquela sala de correria novo. toda. Mas o que eu queria levar é um pouco dessa, abrir um pouco o horizonte, ampliar um pouco. E aí foi complicado. Mas como professora, como profissional, como pessoa, eu fiquei um mês sem ir ao banheiro. Porque eu não conseguia entrar no banheiro dos professores. Ah, sim. Eu ficava completamente confusa, gente. Até que uma professora de inglês, a Gisele, não sei se ela vai ver esse conteúdo, mas fica sabendo, Gisele, obrigada. Ela veio e falou assim pra mim: Ana, agora o seu banheiro é ali. Agora a sua sala para lanchar é ali, a sala dos professores. diferente. Não é na cantina. Eu estava junto com os alunos o tempo todo. Coisa muito doida, né, da cabeça da gente. Aí foi quando eu realmente consegui, nesse aspecto, falar. E depois eu fui dar aula de teatro, o que ficou. Ainda no Cairu. Aí eu passei para o teatro, aí eu fui saí da sala de aula tradicional para uma sala de aula de palco, né? É, bem diferente, bem melhor, senão. Até porque quem vai para lá, vai porque quer. Na sala de sim. aula, ele é obrigado a escutar a história da arte que ele acha um saco. Sim, o teatro é eletivo. E lá o pessoal ia porque queria, então quer dizer, é uma experiência diferenciada. Mas o professor, de qualquer maneira, tendo ele um viés mais tradicional, como ele quiser, mas ser um pouco mais revolucionário, de qualquer maneira está confuso para todo mundo. Entendi. Está confuso para todo Eu mundo. vou falar então a minha experiência. Eu retornei ao Cairu através de um convênio com o SESC do Engenho de Dentro, me contratou para dar aula no Cairu de audiovisual. Então tinha uma sala, na nossa época não tinha isso, uma sala de audiovisual. E aí essa sala foi destinada a mim para eu trabalhar com alunos, como você falou, que Aquela escolheram. Do refeitório? Não, é mais embaixo. Mais embaixo. É uma sala, realmente, você sobe a escada, uma sala de esquerda, Aham. é só para audiovisual. Eu não sei se ela ainda É existe. só para merenda agora. E aí, e era uma aula eletiva, então os alunos se inscreviam nessa aula. E aí realmente é uma sensação interessante eu botar meu carro na vaga dos professores, Interessante, né? entrar pela garagem do colégio, que eu nunca tinha feito isso. E aí na sala dos professores, né, reconhecer os outros professores, com o próprio banheiro, o lugar onde vai tomar um cafezinho e tal. Realmente foi estranho. É estranho. E aí eu queria era conhecer os alunos e ir para a sala de aula. E o mais legal, aí vem um desdobramento que talvez eu tenha dado sorte.
mas eu, de todos esses alunos que fizeram aula comigo, que durou 1 ou 2 meses, no máximo 3 meses, que foi a produção de um curta, uma aluna foi ser minha aluna na UERJ. Outra aluna... Você começou comigo com 2 alunos. Isso é muito doido, isso é muito doido. Aí, uma segunda aluna, que acho que foi para a UFRJ, e a gente manteve contato até hoje, né? Eu mantenho contato com todos eles. E eu indiquei ela para um curso que eu estava dando, ela fez esse curso, foi para a universidade e se formou, né, mais ou menos na mesma área onde eu estava trabalhando, e eu pude trabalhar com ela. Então, assim, é bem interessante. E eu, enquanto professor, eu penso o seguinte: a vitória e o sucesso de um aluno é uma vitória minha. Porque eu quero isso para todos os alunos, sucesso e trajetória de valor. E aí, por isso que eu faço questão de que alguns alunos eu quero acompanhar. Você se formou, você virou profissional, o que você está fazendo? Não, agora eu casei, casou, e aí? E agora neto e tal. Tem uma aluna que casou e teve filho, e como eu não tenho neto, né? Eu estou sempre lá babando em cima da filha dela. Minhas filhas ficam com ciúme. Ela não é sua filha. Aquela é minha neta. Eu falei, olha, enquanto vocês não me derem netos, providencie, eu estou babando em cima lá da filha da aluna. Então, aconteceu comigo o seguinte: a Lilian, Vivian e a mãe. A mãe não foi minha aluna, ela estudava à noite. Mas a Lilian e a Vivian estudavam, faziam teatro comigo. E é interessante que aí terminamos e tal, elas se formaram. Tempos depois fizeram contato comigo, eles me procuram bastante. Aí fizeram contato comigo, nós estamos fazendo história da arte. A Vivian, a Lilian. Mas aonde? O UERJ. Pronto. A outra eu não lembro, mas também o UERJ. E a mãe, o UERJ para história. E aí hoje elas são minhas colegas, são historiadoras também. E a gente troca ideia, às vezes, muito rápido, porque a internet, porque a vida não deixa, mas eu acompanho, eu fico olhando nas redes sociais. E eu fiquei impressionada, porque quando voltei para o UERJ para começar a me preparar para o mestrado, alguns anos depois de formada, dor de cara com ela no elevador. Então elas estavam sendo minhas colegas de sala de aula, e eu estava assistindo a aula como ouvinte, para me preparar para algumas coisas, os professores queriam que eu assistisse algumas aulas, e elas estavam lá, minhas colegas, entendeu? Bom, vamos lá, próxima página, sem ser essa questão docente de professores. Quando eu te conheci, você estava ensaiando uma peça, eu também, mas depois dessa peça ter feito a sua turnê, você dava pequenos cursos, pequenos ensaios com um grupo, como se você fosse professora de nós, do elenco, né? E aí vem minha pergunta. Você era muito jovem também naquela época, e você tinha essa, como todos eram muito jovens, todo mundo era. Bastou um ano a mais, já era experiente pra cacete, né? Sim, ela é mais velha, né? Um ano a mais, pô, não interessa, mas aí ela vai dar aula aqui de como fazer as esquetes e tal, pai bom. Então, aí você sai dali e vai fazer, dentro dessa área dramatúrgica, você vai fazer outros projetos. Então eu quero que você fale, depois daquele período, quando a gente tinha 20 e poucos anos, que a gente estava junto no mesmo grupo fazendo uma peça, para onde você foi? Para onde você foi? Que trilho você trilhou? Entendi. Quando eu cheguei ali no grupo, só para poder contextualizar, quando eu cheguei ali no grupo, eu já tinha passado pelo Cairu, né? Que a gente fez teatro lá, que, na minha opinião, até hoje, foi a melhor experiência da minha vida em teatro. Com Laura Vilhena? Foi a melhor. E depois eu fui pro tablado, foi um caminho natural, ir pro tablado e tal.
Depois eu fui me profissionalizar, fiz parte da minha profissionalização no Retiro dos Artistas, que tinha formação de atores lá, era muito boa, inclusive. E por algumas questões lá, eu precisei sair na metade da formação e terminei na Rosane Goffman, que na época era na usina, agora para estar na Barra. Lá na Tijuca. Isso. Então, quando eu tinha acabado aquilo ali, foi quando eu entrei para o grupo. Aí saímos para a peça que você estava falando, e depois aí, pequenos workshops de corpo, principalmente. Né? Você quer saber como é que foi essa experiência? Porque quando você sai do grupo... Aí você... e passa a ser, tem uma resistência. Tá. É uma experiência interessante. A minha vida, ela tem sido assim, fazendo sempre esse movimento. Eu estou num lugar, estou num espaço, e de repente eu estou no espaço no espaço de alguém que estava, e agora sou eu que estou fazendo estou sendo facilitadora daquela coisa ali. Então, por exemplo, estou eu lá no grupo de teatro, aí eu faço o quê? Agora eu sou uma colega como qualquer outra do elenco, porém eu também estou dando uma aula, estou fazendo um workshop de algo, né? Eu acho muito legal, principalmente para quem compreende que isso não tem nada a ver com poder, nem nada a ver com vaidade, só tem a ver com um saber que você quer compartilhar, que vai engrandecer o trabalho do colega que não teve ainda aquele tipo de abordagem no seu trabalho. Então, para mim, foi bem legal nesse sentido de me perceber uma pessoa, porque, Ronaldo, eu ainda, na formação de atriz, antes de pegar o DRT, eu já tinha chegado a uma conclusão, que quase todo mundo sabe, mas para mim foi uma novidade, eu cheguei sozinha a essa conclusão, que talento é talento e vocação é vocação, sabe? E eu percebi que eu tinha os dois, e eu percebi que eu não era só uma atriz, eu era uma diretora, que o meu olhar era muito crítico e era muito rápido, eu sempre fui muito rápida. Para sacar as coisas. Quando eu estou ensaiando um grupo, que eu fico de fora, eu gosto muito de ficar de fora, eu só subo se for necessário para dar uma ajeitada. Muitos alunos que hoje são diretores de cinema, são atores que estão de telenovelas. Tem uma galera aí que eu tenho uma que eu posso citar aqui, que eu acho que eu posso citar, a Noêmia, do Porto dos Fundos, entendeu? E tem uma galera aí, um galerão muito bom trabalhando em arte aqui no Brasil, lutando aí a nossa boa luta. Bom, no meu caso, mesmo assunto, eu entro no Cairu para fazer o teatro, descubro um velho Papai Noel chamado Áureo Vilhena, tem uma passagem muito interessante. Eu estava dando entrevista na RJTV, ao vivo, para o festival Animamundi, e ele estava em casa e assistiu e viu que era ao vivo, então ele sabia que eu estava lá. Então eu estava dando entrevista, né? Quando a entrevista acabou, ele apareceu. Eu estava em casa te vendo e vim aqui só para te dar um abraço. Então, esse era o Áureo. Esse era o Áureo. O Áureo Esse era o Áureo. É realmente uma pessoa especial. Depois eu fui lá, ele tinha exposição de presépios, e eu fui lá também prestigiá-lo. Eu vi algumas vezes tomar alguns licores com ele lá no apartamento. Ele é ótimo. E aí ele tinha várias fotos e tal, e aí me deu algumas fotos da época que eu interpretava lá. Foram 3 anos, 6 peças. Eram 2 por ano, né? 2 por ano. E aí eu fiz 6 espetáculos. A gente tinha uma carga grande, rapaz, de trabalho. E era de manhã, de tarde e de noite. Apresentação para a turma da manhã, da tarde e da noite. Por isso eu falo que foi ali que eu mais aprendi. E aí dali eu vou para o grupo onde eles conheciam, coisas da gente, e aí aparece uma questão que ainda não havia me despertado, que era a responsabilidade do borderô, não fechava a conta, ou quando fechava a conta, pagava o que devia, não tinha cachê para ninguém. E aí quando consegui o primeiro cachê, eu falei, nossa, quero isso para minha vida não, muito sacrifício. Vou embora. Mas assim, essa experiência, eu levei, como você fala, o teatro ele te dá subsídios para você dar uma boa aula, para você ter uma boa entrevista de emprego, para você ter uma boa impostação na voz, falar bem,
uma boa dicção e saber, como você falou do pensamento rápido, saber a resposta no momento correto, não ficar no pô, peraí, vai, fala, eu falo, você fala, e isso o teatro tem muito, bate pronto. E aí eu vou, óbvio, para trás das câmeras, você falou da direção. Eu descubro um universo, na minha opinião, ainda mais fascinante, porque o diretor, ele é Deus. Meu Deus, junta Deus com o capeta, como é que fica? Aí que eu me senti, né? Então você dirigindo o corpo, o personagem, seja ele fictício ou uma pessoa, né? Um boneco, ou seja lá o que for, você determina o caminho, você determina toda a trajetória e você é que determina o final daquele personagem, daquela pessoa, daquele boneco. E aí eu me descobri muito mais Diretor. Nessa questão de, não, essa cena desse jeito não vai rolar. Tem que ser de outro jeito, porque eu estou vendo de outra forma, e eu enxergava de outros ângulos, em outras perspectivas, e eu falava, nossa, uma coisa que era simples, você consegue transformar o simples num contexto totalmente diferente e muito mais complexo. Até o simples é difícil se você, dependendo do jeito que você vai fazer. E aí eu falei, pô, quero isso, quero dirigir. E aí eu comecei a fazer filmes de animação, até hoje, onde você, quando escreve, você até imagina as cenas, você visualiza. Mas quando você vai fazer você revisualiza. E aí é interessante. Do que a gente sonha e do que é possível, né? Exato. E aí tem umas etapas. Então, por exemplo, você escreve, eu escrevi o roteiro. Aí quando você lê o roteiro, aí eu tenho esse fenômeno. Aí eu dou para você ler o meu roteiro. Eu já tenho a minha ideia na cabeça de todas as imagens. Aí você lê o meu roteiro e você vê outra coisa. Aí eu falei, caramba. Então, a visão da Ana Miriam não é igual à minha, embora o texto seja igual. Então, o que eu tenho que fazer para determinar isso? Bom, então a próxima etapa, eu vou fazer um storyboard, né? Storyboard, aí você explica para o pessoal o que é storyboard. Storyboard é um guia em quadros, né? Não é uma história em quadrinho, é um guia em quadros, onde a câmera vai, de que ângulo a câmera vai filmar, em que posição o ator tem que estar, para poder, na hora de filmar, você ter um guia prático de ângulos e de como filmar. E aí, quando eu faço o storyboard, eu já mudo, ou pelo menos eu materializo o que está escrito, né? Porque o texto está ali, eu materializo em imagem. E aí, na filmagem, você ainda tem um outro toque, que é quando você coloca a câmera e enquadra, você fala, se eu mexer mais para cá, ainda fica melhor do que eu imaginei antes da filmagem. E aí eu tive experiências com pessoas muito importantes nessa área, né? Até chamei para vir aqui, mas ele se recusou. Ah, é? Eduardo Ofeliano, um dos maiores storyboarders do Brasil. Por que você se recusou, garoto? Porque ele se mudou lá para a Serra e quer sossego. A não ser que a gente vá lá. Então vamos lá. Vamos lá, na casa dele. Vamos lá. E aí, com ele, eu fiz vários produtos da Record e da Rede Globo com essa questão dos ângulos de câmera, dos storyboards de algumas novelas, algumas séries e alguns eventos. O Pan-Americano de 2007 foi no Rio de Janeiro e a Rede Globo, ela pegou os direitos, mas era na verdade, uma televisão internacional que trouxe um roteiro de como seria filmado a abertura e o encerramento da festa. E aí coube a nós, a uma equipe de desenhistas, pegar um mapa das 15 câmeras do Maracanã, foi no Maracanã, do teto até a handcam que ficava no gramado, de tudo que estava acontecendo, de quem ia cantar no dia, de como seria a entrada e a saída e a coreografia de todo o corpo de balé, dos voluntários que estariam dançando naquele dia. As fantasias foram desenhadas pela Rosa Magalhães, que é mestre dos magos, e ela transformou
a abertura num tremendo carnaval, absurdo, de lindo, e só que a gente desenhava antes para poder acontecer depois. Então a gente fica numa certa ansiedade, numa certa apreensão, porque aí você vai acompanhar e vai dizer, será que eles estão obedecendo o trabalho que eu tive desenhando? E aí quando você vê exatamente os ângulos que você imaginou que seria acontecendo na vida real, aí você, nossa, o trabalho foi bem feito, né? Bom, pegando esse gancho do audiovisual e câmeras, a gente está diante de câmera e você agora apresenta um programa de entrevistas no YouTube, Hóspedes do Tempo, para quem não conhece, está no YouTube, é só catar lá, Hóspedes do Tempo, também tem no Instagram, @Hóspedes do Tempo. E foi uma ideia também sua a partir de um livro. Uma ideia nossa, eu né? participei criando a capa, e aí você entrevista as pessoas descontraídamente, com uma pauta flexível, né, que pode ir para vários lugares, como se fosse uma conversa entre amigos. E aí eu queria que você me falasse dessa experiência. Uma coisa é você subir na grua e dirigir uma produção cinematográfica. A outra é você estar sentada numa posição de entrevistar outras pessoas e essas pessoas estarem confortáveis para poder abrir o coração e dizer o que elas pensam, o que elas fazem, e com vontade, sem aquela coisa de, poxa, estou sendo intimidado pela apresentadora, e eu vou dizer sim, não. Acabou? Já acabou? Posso ir embora? E aí, como é que é essa experiência? Olha só, Ronaldo, eu sou, poucas pessoas sabem, mas eu sou terapeuta. E Jung, ele diz uma coisa que é linda. Na hora de uma consulta, muitas pessoas não gostam de falar consulta, mas uma sessão, é uma alma diante de outra alma. É isso, você tem a técnica, você tem um monte de conhecimentos, você tem, claro que você tem, mas em primeiro lugar, não se esqueça, é uma alma diante de outra alma. E isso eu trago para a vida. Trouxe para o programa, assim como eu trago para a vida o tempo todo. Quando alguém está conversando comigo, eu estou ali com ela, eu estou inteira com ela, eu estou escutando ela, entendeu? Não estou só ouvindo palavras, estou escutando ativamente, eu estou prestando atenção, eu estou valorizando, validando o que ela está falando, entendeu? Para eu poder dar para ela um feedback que dê para ela segurança para trazer mais para a gente. Porque muitas vezes, por conta disso que você falou, de entrevistas às vezes que são muito intimidadoras, né? Às vezes ameaçadoras, pode ser até uma fantasia da cabeça do entrevistado, mas às vezes a gente vê que tem situações que são mais opressoras. Então é o que eu quero evitar, o que eu quero estimular é aquela criatura, aquela energia, aquela pessoa que traz uma história, não só a história do profissional, mas a história de vida. E isso se junta, isso se une, não tem jeito, que ela traga o melhor para a gente, para agregar ao conteúdo que a gente está tentando fazer, a divulgação. Então, os resultados, via de regra até hoje, não vi nenhum que não tenha sido assim, uns mais, outros menos, há uma entrega. Há uma entrega, e é essa entrega que é o grande valor desse canal. Porque o nome é interessante, as pessoas perguntam, que nome é esse? De onde veio isso, né? Aí quando a gente explica que veio de um livro que eu escrevi, pouco importa. Porque ele ganhou um novo significado no canal. Porque as pessoas agora, elas por elas mesmas já estão dizendo, eu vou ser hospedada, eu sou um novo hóspede. Eu não preciso mais falar isso. No começo eu até falava, não preciso mais falar. Elas estão falando. E quando você se hospeda num lugar, a não ser que você pare numa estrada, num filme de terror, né? E tem que ser hospedado numa coisa de meio de estrada, porque você não programou nada. Mas quando você programa, que no caso aqui é um agendamento, você programa ir para um hotel onde você fique confortável, tem um bom serviço, que você possa, aqui no caso é uma metáfora, que você possa passear por lugares maravilhosos, bacanas, que é a memória. Então, o Hóspedes do Tempo, canal, nosso canal, do Ronaldo, da Ana, é um canal que traz memórias.
do tempo. E aí a gente só faz isso, que você faz ali, né? Quando a gente brinca, no ping-pong da nossa brincadeira, a pessoa que está aí, ela entra também numa criança que volta, que ela percebe que tem espaço para isso. E quanto mais espaço a gente der para a pessoa se soltar, se abrir e deixar fluir, mais ele mesmo ganha no autoconhecimento de perceber, eu nem tinha notado que eu gostei tanto daquele dia. Agora eu percebi porque eu lembrei daquele dia. Tanto para oferecer para o público um material de qualidade em técnica, lógico, da pessoa que está sendo entrevistada, ele vai falar tecnicamente das coisas que ele faz, mas em emoção, em afeto, que afeto reduz danos. Então, quando eu falo quando nós estamos gravando o programa, eu digo então, É horrível. significa que chegou o momento das considerações finais e das arrobas. Onde que a gente acha Ana Miriam Piccinini? É fácil pra caramba. Eu sou Ana Piccinini no Instagram e Ana Miriam Piccinini no Facebook. Eu ainda não tenho TikTok. Estou esperando você me ajudar a entrar, porque eu sei entrar nesse negócio. Tenho um pouco de dificuldade com isso. E aí o que acontece? Minha arroba é @professor_Ronaldão. Do programa @Hóspedes do Tempo, que eu já falei. E a gente tá lá na internet, tanto no YouTube quanto no Instagram. E esse programa hoje é especial devido à virose, que derrubou a nossa entrevistada Fernanda Oliveira, que já está reagendada para daqui a 2 semanas. Semana que vem nós estaremos aqui sentados com o Desirê, que é neurocientista do exercício. Ela vai falar sobre a sua pesquisa do cérebro e como isso afeta na performance de atletas de alto rendimento. Fica de olho, semana que vem, Desirê. Isso, Desirê. E aí? Muito obrigado pela sua presença. Muito de nada. Eu agora vou fazer 2 perguntas que não estavam no script. Ai, cara, você não faz. São perguntas que fogem à pauta, mas eu preciso realmente saber, e o público também, que a gente vai morrer, sabe disso, né? Eu sei. Eu não quero não, mas, porra, eu posso fazer, né? E aí, o que acontece? Você tem uma ampola, que você é hóspede do tempo, e enquanto essa areia vai caindo, você vai transformar essa areia numa mensagem. E aproveitar essa areia, ela também vai se enterrar debaixo da areia. E aí, lá na praia, lá em Búzios, Búzios é bom. Eu sei que a areia lá é fofa. Então, Cabo Frio, que a areia não é branquinha, essa areia está muito branquinha, parece Cabo Frio. E aí, um navio pirata extraterrestre vai chegar na Terra com um monte de homenzinho verdinho, barbudo, cheio de brinco e piercing, vai desenterrar achando que é tesouro, vai achar uma ampola. E aí assim, nossa, o que seria isso? E quando ele vira ao contrário, aparece a mensagem. O que vai estar escrito? Cara, vai estar escrito assim: eu estou em toda parte. E na minha cremação, foi cremação. Vai estar assim, exatamente isso. Eu estou em toda parte, entendeu? E eu não vou pagar por porra nenhuma porque eu já morri. Foda-se os boletos. Vai todo... Mas temos a segunda pergunta. Tá bom. Olhe nos meus olhos. Isso. Caraca. E aí, olhando nos meus olhos, eu quero que você diga, não o que você faz, eu não me interessa. Eu já sei tudo que você faz. Mas assim, na sua essência, quem é você? Tá bom. Eu sou uma mulher que sonha, que corre atrás para realizar. A realização não é uma coisa fácil, infelizmente, no Brasil, porque a área é arte e terapia, então já viu. Mas eu sou uma mulher que sonha, que quando coloca uma coisa na cabeça faz, e que eu tenho muito afeto. Sou uma pessoa de muito afeto. Com muito afeto, eu quero me despedir de você. Muito obrigada. E dizer que segunda-feira que vem estamos juntos de novo.
vídeo. Isso. Vamos dar beijinho pra nossa galera. Vamos jogar beijinho para vocês que estão aí nos assistindo. Segura aí, ó. Beijo, galera, tá? Beijo, galera do Tio tchau. Capeta, da Tia Afetuosa. A tia afetuosa. Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar.